Estrutura da célula fúngica. A célula fúngica também apresenta estrutura de parede celular, mas não é igual, nem um pouco parecida com a parede celular das bactérias, nem mesmo com a parede celular das células vegetais. A parede celular das células fúngicas é essa estrutura aqui, dessa figurinha esquemática, e é composto por várias camadas formadas principalmente por quitina, proteínas, lipídios e açúcares, carboidratos, mas principalmente por quitina. A presença de quitina na parede celular da célula fúngica é uma outra característica que diferencia célula fúngica de célula vegetal. Por quê? Porque essa molécula de quitina, ela é também encontrada nas células animais, dos insetos, formando o exoesqueleto dos insetos. Então, são bem características de moléculas animais, a quitina. A membrana plasmática apresenta a mesma estrutura, uma bicamada de fosfolipídio com várias proteínas imersas que tem a função de regular o transporte, de fazer a comunicação e várias outras funções. No entanto, uma importante diferença entre a célula humana, a célula animal, para uma célula fúngica é a presença de ergosterol. Ergosterol presente na membrana plasmática das células fúngicas, enquanto as nossas células animais, apresentam também um outro tipo de lipídio na membrana plasmática, mas é chamado de colesterol. Professora, para que a gente tem colesterol na membrana plasmática? É importantíssimo para manter a membrana fluida, mesmo que nós estejamos a uma temperatura de 10 graus Celsius, 5 graus Celsius, menos 1, menos 2, menos 10, menos 40 graus Celsius. As nossas membranas, elas não se congelam. Por quê? Por conta da presença de colesterol, que as mantém fluida. No entanto, a célula fúngica não tem colesterol, é ergosterol. No núcleo, nós vamos encontrar moléculas de DNA, RNA, principalmente RNA mensageiro, que vai funcionar da mesma forma, muito parecido que a célula eucarionte, né, animal, por exemplo. Então, tem DNA, RNA, proteínas e aqui o envoltório nuclear, que também é chamado de carioteta. Outros componentes que são observados na célula fúngica são as mitocôndrias, responsáveis pela produção de ATP e respiração celular da célula, o retículo endoplasmático, que também tem a função de síntese de proteínas, síntese de lipídios, dependendo da região do retículo endoplasmático, complexo de Golgi, vacúolos e várias outras estruturas que nós vamos ver em qualquer outra célula eucarionte. Quais são os tipos de fungos? Os fungos podem ser classificados em fungos filamentosos e fungos leveduriformes. Os fungos filamentosos são fungos multicelulares e eles formam as estruturas chamadas hifas. Essas hifas, o acúmulo, a aglomeração dessas hifas, recebe o nome de colônia. E essas colônias são algodonosas, aveludadas, cotonosas ou coriáceas. Algodonosas são colônias que lembram o
algodão, lembram algodão. Aveludadas, que lembram veludo. Cotonosas, de novo, que parecem um algodãozinho fino. E coriáceas são aqueles fungos que formam colônias rígidas, colônias que parecem que lembram crostas. Os fungos filamentosos são também chamados de mofo ou bolor. Professor, é aquele mofo que cresce na parede da minha casa, que pega chuva? Sim. É aquele bolor que dá na fruta, no mamão, no melão, na laranja? Sim, são fungos filamentosos. Então aqui uma colônia pulvurulenta que parece feita de pó. No pó são essas células, os conídeos esperando para serem levados. Essa estrutura aqui, esse fungo, um fungo tá filamentoso, mostrando aqui a hifa, várias hifas, e aqui a estrutura de frutificação. Já os fungos leveduriformes são fungos conhecidos também como leveduras ou levedos, e são unicelulares e formam colônias que parecem colônias de bactérias, colônias pastosas ou colônias cremosas. Essas colônias podem ser brilhantes ou opacas, no entanto, elas são pastosas. Aqui exemplos de colônias pastosas, cremosas, como nesse caso, e nessa figura no canto superior direito, são colônias de cândida, branquinhas, mas são colônias pastosas. E aqui embaixo, as leveduras. Cada célula dessa daqui é um fungo e ele cresce, realiza seu metabolismo sozinho, não necessitando das células ao redor. São unicelulares. Morfologia dos fungos. Os fungos filamentosos apresentam então hifas. As hifas são os filamentos formados por células. Então aqui mostrando o filamento ramificado aqui, mais uma vez aqui do lado direito, o filamento, a hifa do fungo filamentoso. Essas hifas, essas unidades dos fungos filamentosos, podem ser septadas, como aqui mostrando a presença dos septos separando o citoplasma de cada célula. Bom, no entanto, alguns fungos filamentosos apresentam hifas não septadas, hifas que são uma grande massa de célula multinuclear, sem então a diferenciação, sem a apresentação de septos que separam, que delimitam o citoplasma das células. Então, no caso aqui, essa figurinha esquemática do lado esquerdo e as hifas na microscopia óptica do lado direito. As hifas não septadas são também chamadas de cenocíticas. Bom, o micélio é então o conjunto de hifas. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho. O micélio corresponde ao conjunto de hifas. E existem dois tipos de micélio. O micélio vegetativo é formado pelas hifas que têm a função de realizar a absorção dos nutrientes. E, normalmente, essas hifas, então, ficam imersas, ficam mergulhadas no solo, ou no meio de cultura, ou penetrando na fruta, se esse fungo está crescendo
função de absorção de nutrientes. Já o micélio reprodutivo, ele tem uma função diferente. Essas hifas, elas sofrem diferenciação em corpos de frutificação. Os corpos de frutificação são estruturas que têm a função de produzir propágulos sexuados ou assexuados. O que são propágulos? São estruturas de reprodução. E essa reprodução pode ser feita através da reprodução sexuada, em que há troca de material genético, variabilidade genética, ou podem realizar via assexuada, reprodução assexuada, devido a para apenas. Utilizando a reprodução assexuada, que é também conhecida como fase imperfeita ou anamórfica do fungo, eles podem ser classificados de acordo com a sua posição. Existem os fungos que produzem propágulos assexuados internos. Forma aqui então uma hifa normal. Essa hifa vai fornecer um esporangióforo, que é uma hifa modificada. Na extremidade dessa hifa modificada existe uma bolsinha contendo milhares e milhares de propágulos assexuados do fungo, ou seja, de fungo. Então tem aqui o esporangióforo, que é uma hifa modificada, e o esporângio. Esse esporângio é uma bolsa que carrega todos os propágulos assexuados, propágulos que vão formar novas estruturas, novos fungos. Aqui tem cada bolinha, esse daqui é um esporangióforo. Ainda com reprodução assexuada, os fungos podem produzir propágulos externos, como é o caso dos artroconídeos, pedaços de hifas que se desgrudam e formam outros micélios. Cada célula dessa verticalagem existe um artroconídeo, ou blastoconídeos, quando se refere a leveduras. A levedura forma um broto, esse broto cresce e forma um blastoconídeo. Clamidoconídeos, que são essas estruturas aqui, são células diferenciadas no meio ou na parte terminal da hifa. São células, então, que formam essa camadinha dupla. São os clamidoconídeos. Os picnidioconídeos, que formam os fungos, principalmente cogumelos, que formam esse tipo de reprodução aqui, essa estrutura, esse corpo de frutificação. Os picnidioconídeos. E aqui no interior dessa estrutura, várias hifas modificadas em conidióforo. Ou somente conídeos, que a maioria dos fungos se reproduzem pela forma assexuada através da produção de conídeos. São células formadas por mitose que têm a função de espalhar o fungo pelo meio ambiente. Aqui eu coloquei uma fotomicrografia eletrônica do fungo penicillium. A reprodução sexuada dos fungos é chamada também de fase perfeita ou fase telemórfica. Então, a reprodução sexuada é a fase perfeita ou telemórfica. Nesse tipo de reprodução, os fungos produzem propágulos sexuados através de meiose, com o intuito de ter variabilidade genética.
Bom, e é justamente utilizando o tipo de reprodução sexuada realizada pelos fungos microscópicos que nós utilizamos, e também macroscópicos, nós utilizamos esse tipo de reprodução para dividir em filos. Então, existem o filo Ascomicota, que é representado por fungos que realizam a reprodução assexuada por conídeos e a reprodução sexuada por ascósporos. Formam esses corpos de frutificação chamados de ascos e no seu interior as células reprodutíveis são os ascósporos. O filo Basidiomyceto ou Basidiomycota, tanto faz, são fungos que na fase assexuada produzem conídeos e na fase sexuada apresentam essa célula diferenciada que é chamada de basidiósporos, e aqui em cima os basídeos. Desculpa, é o contrário, aqui é o basídio e aqui em cima o basidiósporo. Esse tipo de reprodução sexuada é muito comum nos cogumelos. O filo Zygomicota, em que os fungos fazem a reprodução assexuada por esporangiosporos, deixa eu colocar o ponteirinho, esporangiosporos, que eu já comentei, né, lá na fase anamórfica, na reprodução assexuada. Esses tipos de células são produzidos dentro do esporângio, que é fechado. Ele é uma hifa, né, diferenciada, ela depois libera todas essas células produzidas por mitose. Já na fase assexuada, esses fungos realizam, então, como mostrado aqui na figura, uma célula de uma hifa realiza a fusão, realiza meiose, formando uma célula N com metade do número de cromossomos. Essa célula N se une a outra célula N, também haploide, formando um zigoto, e esse zigoto vai produzir várias células, que são os zigósporos, também para a reprodução sexuada, né, que tem o intuito da variabilidade. E por fim o filo Deuteromycota, ou Deuteromyceto. Esses fungos, nós não conhecemos a fase sexuada. Nós sabemos que eles realizam, né, de alguma maneira, mas nós não conseguimos definir se é pela formação de basídio e basidiósporos ou por zigósporos, enfim. São todos aqueles fungos que nós não conhecemos a fase sexuada, são classificados dentro deste filo Deuteromycota. E por fim, alguns fungos, não são todos, mas alguns fungos microscópicos, eles podem ser tanto fungos leveduriformes quanto filamentosos. E o que vai definir a sua forma é, na verdade, a temperatura ambiental. São fungos, então, capazes de mudar a sua morfologia de acordo com a temperatura do ambiente. A maioria desses fungos, quando a temperatura é por volta de 25 a 28 graus Celsius, eles apresentam a forma micelial, ou seja, a forma filamentosa, com hifas. E quando esses fungos estão num ambiente de 30 a 37 graus Celsius, uma temperatura mais elevada, apresentam a forma leveduriforme. Isso é chamado de dimorfismo fúngico. Não são fungos diferentes. É a mesma espécie, só que ele apresenta formas diferentes, né, em temperaturas diferentes. Muitos dos fungos que provocam doenças, que são fungos infecciosos, patogênicos, apresentam essa característica de dimorfismo fúngico. Por exemplo, um deles é a Candida albicans, que na forma
vegetativa, ela é infecciosa e parasitária, e na forma leveduriforme ela se apresenta na forma infectante. Chegamos então ao final dessa aula a respeito de micologia. Espero que tenham gostado. Agradeço a atenção de vocês até aqui e espero vocês à próxima aula. Nós vamos dar continuidade ao estudo dos fungos, principalmente aqueles que são patogênicos, estudando então as infecções causadas pelos fungos. Obrigada e até a próxima.